Bom, doutor Rodrigo Marques, seja bem-vindo ao nosso canal e podcast de ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar nosso convite e por gastar o seu tempo aqui agora, aí dos Estados Unidos, né? Aqui com os nossos ouvintes e com o nosso canal. Obrigado. Eu que agradeço, Danilo, pelo convite aí, pela participação, né? É uma satisfação de estar retribuindo com o seu canal aí, mesmo com os ouvintes aí do Brasil, né? Estando aqui dos Estados Unidos, tentar trazer um conteúdo de qualidade aí para vocês aí. Legal, legal. Bom, antes da gente conversar, né, Rodrigo, do nosso assunto de hoje, que é aditivos para ruminantes, né? O assunto aí está sempre na moda, né? Porque os aditivos sempre mudam, né? Vou pedir para você se apresentar, né? Se você falar um pouco de Beleza? você, como é que você chegou aí até os Estados Unidos. Ixi, se eu contar a história toda, acho que vai dar um podcast aí para você aí. Bom, eu sou zootecnista, sou formado na Unesp de Dracena, onde, né, o Danilo dá aula aí hoje. Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de tê-lo como professor, mas tive a oportunidade de tê-lo na minha banca de mestrado, se eu não me engano, acho que foi a sua Opa, primeira banca de mestrado, não foi foi? mesmo, isso mesmo. Quando eu estava lá na Exalc, mas voltando um pouquinho, então eu sou zootecnista, eu formei, né, e fui trabalhar um pouco em confinamento, eu era gerente de fazenda no Goiás, ali na região de Aruanã. Fiquei mais ou menos uns 2 anos como gerente de fazenda, eu era responsável por uma fazenda de cria que tinha mais ou menos 6.000 vacas, um confinamento que a gente fazia um giro total de, acho que 3, 4 giros de 15.000 cabeças no total. E depois desse tempo eu decidi que eu estava cansado de ficar no campo e precisava aprender um pouco mais, eu decidi ir para o mestrado. Fui fazer o mestrado com Flávio Portela e no mestrado eu trabalhei com dietas de grão inteiro, acho que foi um dos primeiros trabalhos que surgiram aí com grão inteiro e adição de fibra, né, à base de bagaço. Né, e o Danilo foi da minha banca de mestrado quando eu defendi. Depois eu, né, me mudei para Oregon, fui fazer um estágio lá para ver se a turma gostava de mim, eu gostava da turma, né, para tentar fazer o doutorado. Em 2011 vim para cá, fiquei 1 ano aqui, e aí eles me aceitaram no doutorado, e eu comecei o doutorado em 2013, né? 2013 até 2017, trabalhando agora nada a ver com confinamento, nada a ver com dieta de alto grão. Mudei o meu foco para a parte de cria, né? Então eu trabalhei muito com programação fetal, né? Nutrição de cria mesmo, creep feeding, pré-condicionamento para a entrada do animal no confinamento. Então eu mudei completamente o foco. Depois eu fiz o pós-doc na mesma unidade, né, na Oregon State. Fiquei um ano e meio no pós-doc. E depois desse tempo nos Estados Unidos, quase 6 anos nos Estados Unidos, eu decidi voltar para o Brasil com a minha família, né, que acho que muitos daí dos seus ouvintes devem saber. Eu assumi o cargo de técnico nacional de nutrição da Elanco. E deve ser mais ou menos por isso, porque eu era responsável pelo Rumensin e pela Narazina, né, que é o Zimprova dentro da Elanco. Depois de mais quase 2 anos dentro da Elanco, eu decidi voltar para os Estados Unidos para assumir a parte acadêmica de novo. Eu acho que eu fui desde Dracena treinado para ser acadêmico, né? Bolsa FAPESP, 4 bolsas da FAPESP, depois o mestrado, e eu sentia falta da área acadêmica. Então eu voltei. Hoje eu estou aqui em Montana, estou 4 meses aqui como professor de nutrição de ruminantes, né, aqui em Montana, 4 meses nessa loucura desse coronavírus aí. E estamos aqui tentando fazer, né, escrevendo as grants, tentando fazer experimento com cria também, porque o Montana é um estado de cria, né, a maioria, mas também focando na parte de estresse, que é uma coisa também que eu gosto, e também de novilha de reposição também, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar. E estamos aí para conversar sobre aditivo. Vamos ver se eu consigo passar algum assunto interessante para vocês aí. Beleza, então o povo já sintonizou que pelo background a coisa vai ser pesada, hein? Vamos aprender pra caramba hoje aqui. Bom,
Então, né, Rodrigo, assim, para o começo de conversa, né, sobre aditivo, acho que é importante a gente discutir, né, aproveitar toda a sua experiência aí, né? E assim, tem um pessoal que acha que o aditivo vai salvar a vida do cara, né? Então, eu vou assim, antes da pergunta, né, eu vou, né, só contar uma historinha rápida, né? Uma vez eu fui no confinamento, o cara ele começou a usar um aditivo lá, né? E ele não tinha um premix, né? Ele não tinha uma maquininha, né, para misturar, né, fazer Uhum. a pré-mistura, né? E ele colocava o aditivo um pó de manteiga vazio. Opa, Quando o coisa vagão boa. tava misturando lá, aquela poeira toda, o cara pegava o pó de manteiga e jogava por cima, né? Então, Nossa. aquilo ali era a mistura dele do aditivo, porque ele tinha na cabeça dele que com aquele aditivo ele podia dar muita energia na dieta, que o animal não ia ter distúrbio digestivo e tal, e esse era o conceito que esse cara tinha. Então, para a gente começar a conversar, né, quais são os critérios que você, Rodrigo, recomenda para que Não, o primeiro, aditivo possa funcionar? Ou seja, o que o cara tem que levar em consideração, assim, dá de condição para aquele aditivo, né, realmente mostrar todo o potencial que tem antes de sair achando que é o contrário, né? O aditivo, a dieta precisa de aditivo. O animal não tem exigência de aditivo, né? A gente pode fazer dietas perfeitamente sem nenhum aditivo, né? O próprio nome já fala. uhum, Ele vem para somar, tá ok? Que exatamente. critérios você recomenda para o cara levar em consideração antes de adotar ou para adotar qualquer aditivo? Não, primeiramente, assim, para você utilizar um aditivo, você tem que saber que você está dando o que o animal precisa antes, né? Você está suprindo a exigência do animal em proteína, em energia, em fibra. Se você pecar em algum desses fatores, o aditivo tem grande chance de não funcionar, porque o animal precisa de outros nutrientes antes do aditivo, como você falou. Não tem exigência para aditivo, né? É mais a questão de você melhorar o seu manejo com aditivo, adição de aditivos. Então, você vai ter uma dieta que está suprindo o animal com proteína, que está suprindo o animal em energia, em fibra. Depois você tem a cereja do bolo, que é o aditivo. Eu sempre costumava falar nas minhas palestras aí no Brasil que o aditivo é a cereja do bolo. Ele não vai ajudar você se você tiver um manejo errado, ele não vai ajudar você se você tiver uma dieta desbalanceada. E aí, às vezes, muitos produtores ou muitas fábricas de ração culpam o aditivo, na verdade, quando ele não funciona. Na verdade, tem outros fatores que não estão funcionando e aí o aditivo não vai somar. Na verdade, até o aditivo deve estar até ajudando, mas você não consegue mensurar aqueles fatores que o aditivo vai trazer. Na verdade, assim, o aditivo vai dar um ganho aí, vai chutando bem, chutando não, mas colocando o que a literatura fala de 80 gramas, Uhum. média, né? A mais. Mas se você não tiver esses fatores antes do aditivo, você não vai conseguir chegar nas 80 gramas. E aí, normalmente, os produtores no Brasil que não usam aditivo ou não usam a tecnologia achando que não funciona. Na verdade, ele está pecando em outro tipo de manejo nutricional ou manejo em geral da fazenda ou do confinamento. Algumas coisas, né, Rodrigo? Muitas vezes tem aditivo, né? Eu costumo falar muito isso hoje. Você precisa achar um nicho para cada aditivo. Nenhum aditivo funciona para todas as categorias, para todas as situações, né? Antigamente tinha empresa que vendia aditivo, servia para tudo, né? Para animal em pasto, em confinamento, a dose era igual, para todas as fases, bezerro, garrote, boi gordo, servia para tudo. Hoje não, hoje a gente sabe que cada aditivo ele funciona numa fase, ele funciona com um tipo de categoria, funciona com um tipo de dieta, funciona pior com um tipo de dieta do que com outro, né? Hoje a gente sabe, né? A gente sabe muito bem isso. E eu acredito muito nos nichos, né? Das empresas trabalharem os nichos de ação, né? Dos aditivos e parar de brigar, né? Com coisas, né? Que não vale a pena. Muitos aditivos hoje eles têm resultados inconsistentes de pesquisa, exatamente porque quando foram testados, não foram testados talvez por animal que seria o mais adequado, o sistema mais adequado, né? Então, Essa é uma questão que a gente tinha muito
na Elanco, né? Porque tinha aquela ideia da monenzina, por exemplo, no pasto, né? Que ela não funcionava em animais que estão pastejando, né? Justamente porque ela deprime o consumo e você não quer deprimir o consumo do pasto e tal. E aí chegou a ideia da narazina, né? Que é um dos outros ionófilos que tem aí no Brasil, que está ganhando espaço justamente por conta de animais que estão pastejando. Parece que ela traz um benefício para esse tipo de animal quando você compara com a monenzina. Então, esse nicho de mercado para animais em pastejo, diferentemente para a monenzina, que a gente sabe que funciona muito bem em animais em dietas de alto grão, em animais que com o desafio maior de energia na dieta. Então, assim, realmente você tem que achar um nicho, né? Então, tem vários nichos, né? Tem o nicho de mistura, tem um nicho... tem cara que gosta de usar 2 tipos de aditivo, tem cara que só gosta de usar um, tem cara que só gosta de usar aditivo na adaptação, ou não gosta de usar aditivo na adaptação porque quer deixar o animal comer. Aí depende do seu sistema de manejo. Então, assim, se você tiver confinamento, hoje o consagrado é a monenzina, né? E eu não vou nem falar nem tipo de monenzina aqui, que aí no Brasil a gente sabe que a gente tem muita monenzina, diferente dos Estados Unidos, que hoje nós temos só duas fontes de monenzina, e uma só entrou no mercado agora, né? O Rumenzin, que era um que a gente conhece no Brasil, e agora a Ruby Farm entrou também no mercado de aditivos com uma outra fonte de monenzina. Mas por 40 e poucos anos, a Elanco era a que dominava a parte de monenzina aqui nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, se você olhar no mapa, hoje o número de monenzinas cadastradas no mapa chega a 42 tipos de monenzinas no mapa. Às vezes elas são da mesma empresa fermentadora, uma chinesa ou Bulgária, Itália, e aí chega no Brasil só muda, né, a embalagem, mas nós temos 42 monenzinas cadastradas no Brasil. E o que dificulta muito, né, a decisão do produtor de qual empresa que ele vai, né, qual monenzina que ele deve utilizar, ou se ele deve usar monenzina naquela categoria, e aí por aí vai, né? Então, esse fato aqui do Brasil dessas diversas monenzinas, a gente sabe, né? A gente aqui já testou até em experimento e é a consistência delas, né? É como elas são fabricadas, né? Então, a gente sabe que a monenzina mais antiga, né? Sem fazer propaganda de ninguém, sem puxar sardinha para o lado da claro, é a mais pesquisada, né? Tá aí os trabalhos científicos para mostrar, né? E a consistência, a resposta que ela traz é muito mais previsível do que as outras, né? Então assim, muitas vezes o cara paga mais barato, mas também, né, ele tem uma menor previsibilidade do resultado que ele está esperando, né, com aquele aditivo. Essa é uma outra coisa, né? Um é muito mais barato que o outro, né? Tipo, né? Por que será que é tão mais barato, né? Porque previsibilidade também custa, né? Você suprir, dar previsibilidade para o seu cliente também tem um valor, né? Você garantir aquela resposta, né? Então realmente tem muita monenzina no Brasil e isso é até objeto de negócio hoje, né? O cara fala, não, a minha monenzina, quando o cara fala que a monenzina é da China, se o cara não brigar pelo preço, né, assim, aspecto técnico ele não vai brigar, porque, né, ele já está com um produto que, vamos dizer assim, na cabeça do cara da fábrica ou na cabeça do cara da fazenda já está desvalorizado, porque não é o principal, né? É como se fosse um genérico. Então acaba, vamos dizer assim, acaba não entrando na concorrência com as monenzinas realmente tradicionais, né, de renome. Realmente isso é um fato. O preço ainda do aditivo, ele encarece muito, né? Qualquer aditivo, se você colocar na conta aí, ele vai ser um fator que vai agregar valor, né, na sua dieta, né, na diária do confinamento em si. E aí o cara às vezes já é muito difícil do cara ganhar dinheiro, né, no Brasil. A margem dele é muito baixa, então às vezes ele acaba optando mais. Ele fala que tem um aditivo na dieta dele, mas às vezes nem sabe qual é o aditivo. Isso assim, ele fala, eu tenho um aditivo, meu produto é aditivado
mas ele nem sabe quais são as características daquele aditivo, às vezes nem sabe o nome daquele aditivo e por que ele está usando aquele aditivo. Na verdade, ele só quer saber se a dieta dele é aditivada. E aí, às vezes, quando ele não tem o resultado que ele esperava, né? Ou às vezes estoura o consumo, ou às vezes o consumo trava, ou, né, no confinamento, ele acaba culpando o aditivo, né? E, na verdade, a decisão dele no planejamento podia ter sido melhor se ele soubesse melhor sobre as características do aditivo, né? E a gente tem um monte, né? Ionófilo tem, no Brasil, tem salinomicina, monenzina, lazalocida, narazina, né? E a gente tem os não ionófilos, que é a VM, a flavomicina, né? Que estão aí. E ainda tem os naturais chegando aí, né? Os naturais, não sei nem se posso chamar assim de natural, mas a monenzina para mim também é natural, porque quando ela foi encontrada foi no solo do Arizona, por exemplo. É verdade, a Elanco tinha um programa de coleta de solos no Arizona na década de 70, né? E ela encontrou a primeira cepa da monenzina e a partir daí começou os trabalhos, né? Com a avicultura e tal. Mas enfim, então você tem os naturais aí também batendo na porta, né? Por, sei lá, banindo os antibióticos e tal. E uma coisa que normalmente eu até falo nas minhas palestras, e acho que é o primeiro slide quando eu estou falando de aditivo, Danilo, eu separo o que é e o que não é, cara. Quando você olha a definição de antibiótico, né, pela Organização Mundial de Saúde, eles separam muito bem os críticos, né, os altamente importantes e os que não têm importância, né, médica, não tem importância médica. Então você tem todos os ionófilos, eles estão classificados como que não tem importância médica. O que significa isso? Que não tem um similar na medicina humana, tá? Não tem nada utilizado na medicina humana. E tem os que têm importância médica, né? E aí foi onde aconteceu em dezembro de 2019 que teve aquele bafafá sobre a VM, por exemplo, né? Que ela está nessa classe de antibióticos de importância médica, porque parece que ainda tem um laboratório que tinha a licença para fabricar a VM. Então, mas é muito importante falar assim, os ionófilos, eles são classificados, só são utilizados em animais, e tem os outros antibióticos aí que são de importância médica, que tem uma importância médica. Então, eu sempre falo isso para tentar dividir. E aí a decisão do cara de usar, né, o aditivo vai, se ele quer usar um ionófilo, um antibiótico, né, e aí vai depender do qual é o motivo que ele quer usar, se é no confinamento para aumentar a eficiência e ganho de peso, se é para conter uma coccidiose, por exemplo. Muitas regiões do Pantanal, por exemplo, eu acho que faz sentido você usar o ionófilo não na questão de eficiência alimentar, mas na questão de saúde intestinal, né? Então, isso vai depender muito do que o cara está procurando dentro da sua propriedade, né? Se é eficiência alimentar, ganhar a mesma coisa ou ganhar mais e comer menos, né? Ou se é uma questão de saúde, né? Então, isso é muito importante definir no planejamento na escolha do antibiótico que você vai, ou do antimicrobiano. Vou chamar de antimicrobiano que é melhor. Beleza, você legal. Quer usar. Legal. Bom, já que você mencionou a narazina aí, né? Então, fala pra gente aí quais são as principais diferenças, na verdade. Vamos tomar a monenzina, que é assim, os levantamentos que a gente faz com os nutricionistas, né? Sempre o ionóforo, né? E nesse último a gente perguntou em específico a molécula, né? Monenzina é disparado o primeiro aditivo utilizado nas dietas de animal confinado e também suplemento de animal em pasto no Brasil, né? Então vamos usar assim ela como um controle, né? Em relação à monenzina, a narazina tem no que ela se difere, né, da monenzina no pasto e no confinamento? Eu acredito que está sendo usado mais no pasto, né? Mas o foco vou contar a historinha da narazina, né? A narazina ela é um antibiótico, um antimicrobiano utilizado há mais de 40 anos na avicultura. E na avicultura, o foco dela era a coccidiose, tá? Da narazina. Então, ela era, assim, quando tem um surto de coccidiose na granja, a narazina é um dos principais ionófilos utilizados, tá? E aí a Elanco, né, em 2015,
trouxe essa tecnologia para a bovinocultura de corte. A Elanco é o primeiro país, o Brasil é o primeiro país que utiliza a narazina. Agora parece que tem outros países da América do Sul que vão começar a utilizar. A Argentina parece que vai começar a utilizar a narazina. E o grande diferencial da narazina, né, que ela também é um ionófilo, também impacta as bactérias gram-positivas, né, no rumen, só que ela tem uma diferença, ela não regula o consumo, tá? Então você coloca ela na dieta, ela não regula o consumo, ela não tem essa característica que a monenzina tem. Quando a gente olha na parte, né, de metabolismo ruminal, parece também que ela é mais potente em mudar o perfil de ácido graxo no rumen. Você pega, por exemplo, o trabalho de Nagaraja, de 1987, lá que ele compara as moléculas in vitro, a narazina em disparado no aumento de propionato no rumen, ela é disparado maior, tá? E também diminuição de lactato no rumen. Então, assim, ela parece ser uma molécula mais potente dentro do rumen quando você... E tem a diferença de não afetar o consumo do animal, principalmente animais a pasto, né? Quando a gente pega os trabalhos, principalmente os trabalhos feitos pela Exalc, muitos trabalhos mostrando, você pega os resumos no Journal Animal Science, eu até escrevi um agora sobre a narazina, mostrando que ela, na verdade, ela aumenta o consumo de animais a pasto, principalmente quando a forragem parece ser de média a alta qualidade. Tá? Então, ela aumenta o consumo. E a gente ainda não sabe explicar o porquê que ela aumenta o consumo. Alguns trabalhos mostram que ela melhora a digestibilidade da fibra, e aí, por isso, talvez, ela aumente o consumo dos animais, mas a gente não sabe explicar ainda, porque tem alguns trabalhos que dão isso, alguns trabalhos que não dão esse resultado. Então, essa é a grande diferença da narazina, né? Então, para animais a pasto, ela não limita o consumo e ainda parece ser mais potente para combater, para aumentar o propionato, né? Os ácidos graxos dentro do rumen. Essa é a principal diferença da narazina em relação à monenzina. Se ela vai ser boa no confinamento em dieta de alto grão, eu preciso fazer um experimento para saber. A gente não sabe ainda se ela vai ter a mesma eficiência que a monenzina tem, né? Creio, eu pensando assim, bem longe assim, eu creio que ela não vai melhorar o desempenho do animal, porque já que ela não trava o consumo e é uma coisa que a monenzina faz muito bem, talvez ela não funcione tão bem quanto a monenzina em dieta de alto grão, mas assim, é especulando, tá? Especulando mesmo, eu não tenho nenhum trabalho para basear nisso. Pode ser que funcione. Pode ser que seja uma estratégia boa de usar, por exemplo, na entrada do confinamento, para liberar o consumo. Exato. Não sei. Exato. Mas é essa especulação que traz as nossas hipóteses, né, Rodrigo? Exatamente. Você engancha num resultado de um experimento e aí é esse brainstorming, essa especulação que você gera as hipóteses, né? Eu penso a mesma coisa, né? Quando você falou que ela não inibe consumo, em dieta do Brasil, que tem menos energia que a dieta americana, eu sempre falo isso, né? Os caras querem usar a monenzina no Brasil igual usa nos Estados Unidos. O americano usa muito a monenzina para segurar o consumo mesmo. É milho floculado, é milho úmido, dieta pesada, 1,5 de megacalorias por quilo, né, de matéria seca, né, em termos até a bula deles aqui vai até mais do que a nossa. A nossa vai até 33 ppm, a deles vão até 40. Exato, exato. Inclusive até o Penner, né, eu colaborei com o Penner num trabalho, publicou no Journal Animal Science 2016, que a gente testou dose de rumenzinho até 48 ppm e no Canadá tem label, né? Tem liberação, foi um experimento que liberou até 48. Então assim, é para segurar mesmo, né? Então dieta pesada, né? Obviamente, como a gente já falou no início, bem manejada, né? Então é para conseguir segurar a acidificação e melhorar a conversão, né? Aumentar propionato, tudo certo. Mas no Brasil, que a gente tem uma menor concentração de energia da dieta, para que você vai segurar o consumo do animal na adaptação, né? Sendo que você tem uma energia moderada. As energias que a gente testa nos experimentos, né, muitas vezes é muito mais alto do que usa no dia a dia, né? No dia a dia, no confinamento comercial, a gente acaba usando monenzina para segurar um pouco, mas caso contrário, né, talvez a narazina daí, né, fazendo esse brainstorming aqui, né, esse treino aqui de pensamento, né,
ela seja muito mais legal no início, né, do que a monenzina, exatamente porque tem uma dieta moderada. Eu acho que essa é uma das explicações também, porque vai bem no pasto, né? Então, sim, Uhum. Tem dieta mais moderada, forragem na dieta de adaptação, talvez. não inibe consumo, né? Então, é o que a gente está falando de nicho. Cada aditivo tem, né, um nicho para ser utilizado, doses diferentes, dependendo da categoria, né, do sistema. Então, né, isso... A narazina, em relação à dose, a dose dela é a mesma para qualquer categoria, né? Não tem uma... Na verdade, assim, tem uns estudos que foram feitos, que testaram dose, né? 0, 13, 20, e viram que a 13, que é a que está na bula hoje, né? E eles fizeram esse cálculo baseado no que usam na avicultura. 13 parece que até agora foi a melhor dose que proporcionou o melhor desempenho dos animais, melhor produção de ácido graxo, né, diminuição do acetato, aumento do propionato. 13 ainda é a dose que a recomendação da Elan, que é a dose que nos experimentos que eu conduzi aí, que eu ajudei a conduzir, ou que eu vi publicado nos jornais aí, 13 ainda é a dose que de, né, utilização aí com melhor desempenho. Pode ser que seja menor, pode ser que seja 10, pode ser que seja 9. E seria melhor que se fosse menor, né? Por questão de custo, não por questão de mistura, né? Claro. Mistura, por questão de mistura, que se você usar o pó de margarina, por exemplo, não vai funcionar. Nenhum desses vai funcionar, né? Nenhum desses vão funcionar. Então, a questão do nicho de mercado é estratégia de marketing de cada empresa, né? Isso aí acho que está além da gente que está na academia, né? Eu passei pela empresa, mas eu prefiro ficar na academia aqui e falar da academia. Então, é a estratégia de marketing de cada uma, né? E também tem a questão de teste de resíduo, né? Por exemplo, por isso que a monenzina hoje, a VM, é muito... porque o teste de resíduo em produtos animais já foram testados e provam que não tem resíduo. A narazina ainda não foi, né? Então, a narazina tem uma carência ainda, né? A narazina tem 3 dias de carência, por exemplo, se fosse um animal para ser abatido. Então, seria uma coisa que a gente deveria estudar para a narazina, né? Por exemplo. Bom, no último levantamento agora, que, né, tá no prelo aí para, né, sair aí né, que a gente fez, né, com relação a 2019, né, terminamos ele agora em 2020. Monenzina disparado, o aditivo mais utilizado nos confinamentos, né? O segundo, a virginamicina, né? E aí depois vem aí, vamos dizer assim, meio empatadão em terceiro, salino, né? Salinomicina e lazalocida reapareceu, né? E depois, junto ali, óleos essenciais ou funcionais, leveduras, vamos dizer assim, numa quarta posição ali, né? Entendi. Né? Logo após, né? O que a gente pode falar aqui, né? O que você pode compartilhar com a gente de salino e de lazalocida, né? Tanto para animal. Salino, vamos lá. Salino, ela tem alguns trabalhos na literatura sobre salinomicina. É um aditivo comparado com VM e monenzina, ela é mais barata no mercado, tá? Também é um ionófilo, classe não compartilhada com humanos, né? Não tem importância médica. É um aditivo que mata cavalo também. Ela, na verdade, mata. Todos matam cavalo. Deixar claro, né? Isso é claro. Todos matam cavalo, mas cada um tem sua dose de ação estipulada. A salinomicina, por sinal, é uma das mais potentes para matar cavalo. A dose, se eu não me falha a memória, é de 0,6 miligramas por quilo de peso vivo. Então, assim, é bem baixo. Se você pegar a monenzina, ela é 1,2 a 1,4 miligramas por quilo de peso vivo para matar um cavalo. O problema da monenzina é que ela... tem muita gente que até brinca, meus cavalos comem a ração do gado aí, não dá nada, não. O problema da monenzina é que ela limita o consumo. Às vezes o animal não chega na dose letal. Tá? Sim. A salinomicina, ela não limita o consumo. E aí o animal, e além disso, ela é mais potente. Tá? E aí pode ser que, né, afete a tropa aí de fazenda, né?
Os experimentos que tem na literatura são bem poucos, na verdade, sobre salinomicina que comprovam que ela é um ótimo ionófilo para ser utilizado aí. É controverso, tá? Que tem na literatura. Tem muita gente usando agora no pasto para não limitar o consumo, mas também não tem muitos trabalhos mostrando a efetividade dela. Se você pegar a última revisão de literatura, por exemplo, de 2008, que fala só sobre pasto, aditivos no pasto, bem pouco trabalho com salinomicina. Lazalocida, ela é um dos aditivos que também é muito utilizado aqui nos Estados Unidos, né? Ela tem aqui nos Estados Unidos. Ela não mata, melhor, ela pode matar o cavalo, mas a dose de letal dela é muito alta, é quase 22 miligramas por quilo. Desculpa, 20,1, acho que é grama, 22 gramas por quilo de peso vivo, se eu não me engano. Então é bem alto para ser letal, né? Então, normalmente ela não é considerada como letal para cavalo. Então o animal precisa comer muito. Mas os trabalhos aqui é controverso também, sabe? Ela parece que para ela funcionar tem que usar uma dose muito alta e aí acaba não compensando o custo-benefício dela nos confinamentos, sabe? Muitos confinamentos que eu visitei aqui nos Estados Unidos, eles usam a lazalocida talvez no começo do confinamento, tá? Na entrada do confinamento, para liberar o consumo desses animais, principalmente animais viajados por muito tempo, eles querem que esse animal coma, tá? Mas, assim, é bem consistente os dados, né? Se você pegar no NRC, agora eu vou jogar a bola para você, na verdade, que o cara que gosta de formular, né? Se você for lá no NRC novo, de 2016, o NASEM lá, né? O primeiro NRC que, na verdade, ele separa dois aditivos, né? E antigamente você só colocava lá ionófilo, né? Você pegar as edições anteriores, era ionófilo sim ou não. E agora você tem a monenzina e a lazalocida no 2016, né? Como exemplo de aditivo. Se você pegar lá o dado de energia, agora a gente vai fazer um brainstorm bacana aqui. Né? Você tem a energia digestível. Quando você coloca a monenzina na jogada, né? Você tem lá energia digestível, 0,82 vezes, né, energia bruta, certo? Beleza. Quando você coloca a monenzina na jogada, esse valor muda. Você já viu esse valor. Então, ela fica energia digestível 0,832 vezes a energia bruta da dieta, certo? Certo. Se você faz essa conta, é um aumento de energia aí de 2,5%. Aumento de energia, o NRC falando, tá? Eu não tô falando nada. E aí tem a lazalocida, fazendo a mesma coisa. Mas o aumento da lazalocida em energia digestiva é menor do que a monenzina, segundo a NRC. Você pega lá, energia digestível igual a energia bruta vezes 0,83, se eu não me engano. Eu não olhei isso ali, vou até olhar. Então, o aumento de energia segundo o NRC, para a monenzina aumenta em 2,5%, para a lazalocida em 1,5%. Esse é o aumento de energia quando você adiciona um aditivo. Você pode conferir lá no NASEM, lá, que é mais ou menos isso que muda. Então, assim, o NRC já fala que em relação à energia, parece que a monenzina é mais eficiente. Não quer dizer que a lazalocida não funcione. Tá? A lazalocida também é um ionófilo que impacta a coccidiose, né? Então, você tem saúde intestinal também sendo afetada pela lazalocida. A monenzina parece que, pelos trabalhos que tem na literatura, ela é um pouco mais eficiente, porque parece que ela pega o coccídio, né, ou esporozoito, né, ou esporocisto, se você quiser chamar, no intestino, parece que ela pega em 3 pontos na fase de vida dele, e a lazalocida parece que só pega em 1 ponto. Então, parece que nessa parte a monenzina parece ser mais eficiente na parte intestinal, né? E deve ser também por isso que aumenta a energia do animal, né? Você tem uma saúde intestinal melhor, talvez maior absorção de nutrientes, né? E tal. Mas esse é o histórico que eu tenho de lazalocida. Tem os pontos positivos que é em relação a cavalo e não afeta o consumo, tá? Em relação à monenzina, né? E a base sempre é monenzina. Para mim, o controle é monenzina. Exato. Né? Então... E a gente vê, né, Rodrigo, pegando esses aditivos que a gente conversou, né, assim, rapidamente, né? Monenzina, virginamicina, não falamos ainda muito dela.
salino, lasalocida, óleos funcionais, essenciais. A gente vê que se a gente contabilizar o tanto de dinheiro em pesquisa que foi colocado em cada aditivo, Meu Deus. os dois mais vendidos é os que tiveram mais investimento em pesquisa, né? Uhum. Então assim, hoje em dia tem obviamente trabalho com salino, com lasalocida, tem, mas não na mesma quantidade, né? Longe da mesma quantidade de monenzina e também longe da quantidade de virginamicina, né? A Phibro investiu muito, né? Inclusive a gente fez vários experimentos com a Phibro com virginamicina, né? Eles investiram muito em pesquisa para desenvolver uma molécula né, que tem presença forte no mercado. Demais, não. A questão da VM, né? A VM, a questão de marketing por trás da AVM é muito forte. É impressionante. Eu bato palmas para a turma da Fiber porque é um negócio impressionante. O que a VM, a revolução, eu vou falar assim, para todas as categorias de aditivos. A VM entrou no mercado e puxou um monte de aditivo junto com ela, eu acho, na minha opinião. Sim. É que o produtor começou a conhecer aditivo, muitos produtores, por causa da VM. Exato. Eu tenho isso comigo. Sim. E vivenciando essa parte de empresa, sabe? Foi muito forte essa questão da Fiber. A coisa que eu vejo sempre nesse negócio de aditivo é assim, o pessoal das empresas, muitas vezes por limitação de orçamento, né, acaba não fazendo um experimento ou acaba não tendo dinheiro para fazer um experimento como deve ser, né? Então, assim, você vai fazer um experimento com animal confinado hoje é muito caro, né? Não vamos nem falar em valor aqui, o povo vai usar o valor, né? Depois, mas é caro, né? Pensa assim, quanto custa um boi por dia comendo? Multiplica por 120, 150 bois. Agora multiplica por cento e poucos dias de coxo, né? Assim, fica muito caro e muitas vezes as pessoas assustam, né? Fala, quanto custa fazer um experimento aí com você? Eu falo assim, tal. O cara assusta, né? E muitos aditivos, por mais que a gente fale aí da salino, da lasalocida, no meu ponto de vista, né? São aditivos que, devido à inconsistência de alguns resultados, a gente enxerga com potencial, mas fica aquela coisa obscura, né? A gente não sabe o que esperar, não tem previsibilidade, porque exatamente não tem investimento em experimento da magnitude, né? Da mesma magnitude que Elanco e que Phibro investiram em monenzina e virginamicina, porque é aquela coisa, né, Rodrigo? Você tem que fazer vários experimentos. Tem uns que vão dar certo, tem outros que não. Os que não deram certo, você vai aprender com eles e traçar outras hipóteses. E assim você vai seguindo, né? Até você encaixar, né? Moldar o seu produto, né? Às vezes você tem que mudar alguma coisa no produto de acordo com algum resultado, né? Então eu vejo o investimento em pesquisa das empresas de aditivos como crucial se você quiser fazer um marketing bem feito depois lá na frente, colocar o seu produto no mercado, né? E tem muitas empresas hoje, né, que aí é bom para a gente, né, que os caras já perceberam isso. Falam assim, ó, se eu, em vez de fazer 6, 7 experimentos, que na verdade não é experimento, é teste de campo, né? O cara pega, põe lá no pasto, lá, 50 vacas de um lado, 50 vacas de outro, e põe um tratado de 100, isso aí não é experimento, né? Isso aí é teste. O cara começou a perceber que em vez de ele fazer 5, 6, 7 testes de campo, ele guardar o dinheiro para fazer um experimento bem feito. Seja na universidade, ou seja no centro de pesquisa, tocado por um pesquisador, né? Assumindo todas as premissas para o experimento ser válido, né? Ou seja, os caras estão começando a perceber isso, porque senão o mercado não, assim, que dados você tem, né? Publicável, né? Um experimento publicável, né? Uma revista aqui que vai ter uma avaliação dos pares, né? 3 ou 4 pessoas avaliando aquele experimento. Quando é publicado é porque teve 3, 4 pessoas que... É isso que pessoas não entendem, muitas pessoas no Brasil não entendem, né? Quando a gente está fazendo pesquisa, que não só passou pela mão do pesquisador que escreveu o trabalho, conduziu com os alunos e tal. O cara escreve, manda para a revista, passa na mão de 3 caras de renome. Os caras que, né, corrigem o negócio e falam assim, ó, sua estatística está certa, seus resultados fazem sentido, a gente vai publicar o seu resultado, que é de muita importância para a sociedade, né, em todo, né, tanto empresa como, né, parte de pesquisa. Então, assim, é isso que as empresas começaram a entender. Eu acho que nos últimos 10 anos, a gente pode falar assim que a contratação de doutores por empresas aumentaram muito,
né? Se você contar aí, a maioria das pessoas que acabam o doutorado não estão indo para academia, estão indo para empresas. Sim. Então, as empresas, graças a Deus, começaram a observar isso, né? E até empresas que têm seu próprio centro de pesquisa e tal, né? Então, principalmente aditivo, né? Aditivo você tem que provar. Teste de campo não funciona, apesar de muitas fazendas querem testar no campo, querem testar no animal dele, quer testar a situação deles e quer achar que aquilo dá certo ou não. Eu já tive situação do cara falar assim, eu usei esse aditivo aqui, não funcionou. Mas como é que não funciona? Eu olhei pro boi assim e vi que deu a mesma coisa. Eu falei, mas você não pesou, né? Não, mas só no visual eu consegui ver. Eu falei, senhor, mas esse aditivo aí aumenta em 60 gramas só o ganho de peso do animal por dia. O senhor conseguiu olhar no olho aí que 60 gramas, nesse olho seu aí, conseguiu ver essa diferença de 60 gramas aí. Eu falei, não tem diferença. Olho biônico. Entendeu? Assim, é importante essa estrutura, né? Eu acho que no Brasil, principalmente, hoje... Quando eu estava no mestrado, Danilo, na verdade, isso era em 2009, cara. Era muito difícil uma empresa entrar dentro da academia. Você sabe disso, era difícil demais ter essa parceria. A empresa, né, e academia. Hoje a universidade precisa da indústria tanto quanto a indústria precisa da universidade, nesse ponto de vista. E está indo muito bem até então, né? Ajuda o pesquisador, né, no seu programa de pesquisa, e a pesquisa ajuda a empresa de uma certa forma no comercial, vamos dizer assim. Então, a gente mudou o assunto de aditivo para a empresa. Né? Não, mas faz parte também. Bom, indo mais ou menos para a parte final do nosso papo, vamos falar dos aditivos agora, assim, que estão nos dois extremos, né? Vamos falar de antibiótico, né? Que eu acho que tem dois aí que a gente pode falar, que é a flavomicina que está entrando e a virginamicina, né? E falar um pouco vamos dizer assim, dos substitutos naturais, né? Que eu também não gosto muito de chamar de natural, que seriam os óleos, né? Os óleos essenciais. Flavomicina, também um antibiótico. Vamos nos antibióticos, a flavo. Eu vou contar a historinha da flavomicina que eu sei, tá? A flavomicina, ela era um antibiótico utilizado pela nutrição, pela medicina humana, tá? E aí, por questão de eficácia, ele foi, né, tirado da medicina humana e virou só um aditivo de classe não compartilhada pela Organização Mundial de Saúde. Então, ele é um aditivo não ionóforo de classe não compartilhada desde a década de 90, a flavomicina. A flavomicina, ela ganhou um espaço gigantesco pela questão, eu acho, do preço e também da dose. A dose dela é muito baixa, ela é de 3 bula, ela é de 3 a 6 miligramas por quilo de matéria seca, ou 3 a 6 ppm. Então, tem muita gente utilizando esse aditivo. Quando você passa para a parte acadêmica, começa a avaliar os trabalhos, eu ainda não achei nenhum trabalho que ela desse algum resultado favorável, tá? Você pega, por exemplo, o TDs que tem trabalho, quem não procura por flavomicina, procura por bambermicina. Nos trabalhos, às vezes não está por flavo, está por bambermicina. O TDs que tem um trabalho interessante até com bambermicina, até substituindo a bambermicina por monenzina, para ver se essa troca de cada 14 dias afetaria o rumen e tal, não deu diferença, tá? Por exemplo, ela é um aditivo que ela não tem o mecanismo de ação que o ionóforo. O mecanismo de ação dela é na parede de peptidoglicano, eu não sei falar em português. Peptidoglicano. Então, ela afeta as bactérias desse modo, diferente dos ionóforos, né, que é por troca de íons, e aí a bactéria acaba tentando mudar aquele meio ácido dentro da bactéria, né, para eliminar a quantidade de prótons que está dentro da bactéria, e ela acaba gastando tanta energia que entra em colapso, ou ela morre ou ela para de reproduzir, diferentemente da flavomicina. Tá? Algumas pessoas também falam que ela melhora a absorção de alguns aminoácidos no intestino. Eu não consegui achar nada na literatura sobre isso. E eu acabei de escrever um paper sobre ela, acabei de submeter para o
o Journal Animal Science há 2 semanas sobre a flavomicina, narazina e a salinomicina. É muito difícil achar trabalho mostrando a efetividade da flavomicina. No Brasil, muita gente acha que ela funciona em dietas de pasto, muitos consultores usando a flavomicina. Infelizmente, eu não vejo ainda o porquê. E a minha opinião agora, tá? Por que ela ganhou tanta fama pela parte acadêmica? Eu não vejo o benefício que ela causa aí no pasto. Você pega 1 ou 2 trabalhos, ela tem um ganho de peso aí de 60 a 80 gramas por dia, mas é um ou outro trabalho. Não tem tanto trabalho assim na literatura. De novo, Uma a gente coisa está que falando investimento em pesquisa, né? precisa de um investimento em pesquisa. Quando o trabalho que eu escrevi, ela melhorou sim o ganho de peso dos animais em, se eu não me engano, 66 gramas, tá? Não ter uma diferença estatística grande, não teve diferença estatística, mas teve o valor numérico aí de 66 gramas, é importante falar. Mas foi esse trabalho, é o único trabalho que eu vi que ela deu um aporte, sabe? No ganho de peso, talvez por ter sido uma dieta com a forragem de alta qualidade, com quase 17% de proteína. Talvez tenha a questão de aminoácidos sendo absorvido no intestino. E aí é tudo especulação, tá? A gente está especulando aqui. A flava é essa questão da flava. Os óleos essenciais, cara, é um negócio... Eu não sei nem muito falar sobre eles, sabe? Eu evito, ainda é muito difícil falar. Tem muitos, por exemplo, você pega o tanino, né? Você pega os óleos aí, a junção de vários óleos aí, que tem alguns produtos no Brasil que tem vários óleos aí, é inconsistente ainda, né? Tem trabalho que dá resultado ótimo, tem trabalho que dá resultado pior que o controle, e eu não estou falando do controle da monezina, o controle mesmo, sem aditivo. É difícil falar, porque hoje é uma gama, né, de óleos essenciais, não essenciais. Eu não sei falar muito bem sobre eles, eu não gosto de falar muito sobre eles. É porque os óleos também, né, Rodrigo? É aquela história. É uma combinação de vários princípios ativos, né? Então, Exato. tem produto que mistura 7 tipos de óleo, tem produto que mistura 5, outro 4, outro 2. Então, assim, às vezes tem o mesmo nome, né? Cai na mesma categoria. Fala óleo essencial, mas um tem 6 óleos de um negócio, o outro tem 2, né? E é diferente os óleos aí, não são os mesmos, né? E acaba caindo na mesma categoria. E aí, se um não funciona, todo mundo é culpado naquela categoria de não funcionar também. Exato. Aí você Essa denominação, né? não funciona, mas qual que não funciona, né? O qual, de qual empresa, qual que é o princípio ativo? Então tem que olhar o princípio ativo, né? Dos óleos. A gente particularmente já tive envolvido em pesquisa de 2 deles, né? Um é o óleo do Essential, né? Da Oligo Basics e é aquela história assim, a gente testou num experimento de adição com monenzina, né? Esse paper está publicou inclusive esse ano, e ele funcionou. Ele não funcionou da mesma forma que a monenzina ou com o mesmo modo de ação, mas a gente teve alguns resultados interessantes. Por exemplo, ele não inibe consumo, mas reduz flutuação de consumo, o que é uma grande coisa, né? Interessante. Mexe em marmoreio, né? Em animais que são suplementados com ele, né? Diferente da monenzina, que reduziu o consumo, melhorou a conversão, né? Então a gente não pode falar assim, só porque é muito simples para o cientista hoje. O cientista não pode ser assim, tipo, o cara perdeu no ganho de peso, acabou, né? O resto das coisas que você mediu no experimento não vale de nada. Não, o produto funciona, né? Para aquele nicho, para aquela dieta, esse foi o resultado, né? Tem que testar em outro sistema, né? Outros óleos também que a gente teve envolvido foi no Crina, né, da DSM, né? Sim. A gente está envolvido ainda, né, um pouco com isso, né? E mostra resultado muito promissor, né? Assim, mesmo resultados assim, não com o mesmo modo de ação, óbvio, mas similares à de monenzina, né? Lógico que precisa ser mais testado, né? Precisa investir mais em pesquisa, né? A DSM está investindo muito em pesquisa, construir um centro de pesquisa, né? Então, assim, porque eles sabem que, né, é só consistência, né? Tem experimento que vai dar certo, experimento que não vai, né?
mas, né, inclusive o Flávio, né, lá na Exalc fez experimento com eles, já publicou no Journal Animal Science, né, os resultados, né, quando fez essa associação de óleo, colocaram amilase e tal. Colocar algumas enzimas, funcionou, né, assim, a gente não pode ser tão simplista assim, falar assim, funcionou, né, o pessoal que está escutando vai assim, então beleza, então vamos comprar. É assim, o tal do funcionar não é questão de falar assim que é a melhor coisa do mundo, né? Tem que ficar claro isso, né? Tipo, funcionou, igual o exemplo que eu dei. Às vezes não funcionou melhorando conversão, melhorando desempenho, mas melhorou a saúde do animal, que não, sei lá, num sistema desafiador ou numa hora que ele tem uma exposição a algum patógeno, alguma inflamação, ele acaba, né? Quem come esse aditivo pode acabar se saindo bem na história, por exemplo, né? E a gente entra no nicho de novo, né? Nicho de mercado para cada aditivo. Exato. De novo a gente circulou e voltou no nicho. Então, assim, tem muitos aditivos que têm potencial, né? Eu acredito que se uma empresa chega a lançar um aditivo, né, enxergou algum potencial ali, o potencial tem que ser refinado com pesquisa. Eu acho que, né, com certeza, concordo. Que é isso que a gente está falando. E bom, e por último, Flavomicina, você já trabalhou com alguma coisa aí? Como? Com Flávio? Flavomicina. Flávio não. Flávio a gente nunca trabalhou. Inclusive, um nutricionista nesse último levantamento, somente um relatou que usa flavomicina. Numa dosagem de 4 ppm aí, né? Que é recomendado. Bom, a gente não ser, para não falar que a gente está sendo, né, racista aqui, né? A virginamicina, então, né? Que eu acho que foi o que faltou aí desses aí para a gente falar, né? Tá, né? Claro. Virginamicina está muito bem testada, né? Em pasto, em confinamento, né? Muitos experimentos trazendo respostas de desempenho parecidas com a monenzina, né? O que eu posso falar da virginamicina é que se tentou por muito tempo fazer associação o tempo todo, virginamicina, monenzina, né? A gente fez 3 experimentos e a associação o tempo todo nunca foi diferente de você dar monenzina o tempo todo. Sim. Ou da virginamicina sozinha o tempo todo, tá? O que a gente... Mesmo se você pega o trabalho da turma da APTA lá, do Benatti. Isso. Do Benatti também a associação não ajuda, né, a molécula, né? Se você olhar os dois tratamentos, um com monenzina e outro associado com monenzina e virginamicina o tempo todo, né? Você não tem significância estatística na maior parte dos trabalhos, em termos de melhora de desempenho, carcaça, saúde, né? É que é uma coisa assim também, né? Só fazendo um parênteses nisso, você trabalha com dose cheia de 2 antimicrobianos, né? Então você chega a trabalhar quase com 50 ppm de antimicrobiano dentro do rumen, né? Então você pode... Eu acredito muito que pode estar tendo até limitação até de síntese de proteína. Sim, se você falar que a dose e resposta, né, para todos os aditivos tem uma dose e resposta em relação ao ganho, né? Então, assim, você está dobrando a dose de um determinado... de 2 aditivos que, na verdade, têm o mesmo ponto de ação que é nas gram-positivas, né? Exato. Então, pode ser que aconteça isso, né? Mas, assim, rapidamente, né, dessa associação, né, qual que é o charme da associação, né, que até nos experimentos que a gente conduziu aconteceu, né? É você fazer esse joguinho de tirada de aditivo. Então, a gente fez 2 experimentos, né, que foram muito bem, onde a gente trabalhou com a associação até o fim da adaptação, adaptou os animais, vai entrar a dieta de terminação, tira a monenzina. Ou seja, naquela história, né? Dieta pesada, esse experimento tinha milho úmido, né? Então, dieta pesada de energia. Segurou o consumo até o animal adaptar. Na hora que ele terminou a adaptação, tira a monenzina, sim, o consumo decolou, foi embora, né? Matou, né? O animal apresentou um super desempenho. E aí, com base nesse experimento, a gente gerou uma outra hipótese, né? Que, como a gente pesa o animal a cada 28 dias, né? Exatamente na última janela de pesagem que deu o sprint mesmo de aumento de consumo e de ganho, né, dos animais que estavam só com a virginamicina, que tinham sido, né, alimentados com monenzina também na adaptação. E a gente fez um outro experimento onde a gente foi com a associação até o fim, né? Chegou nos últimos 40 dias de confinamento, a gente tirou a monenzina para deixar a virginamicina sozinha, na hipótese de que assim, né, bom, como o consumo cai no final do confinamento, é usual isso acontecer, o animal está com bastante gordura, vamos tirar a monenzina da associação para ver se o consumo levanta e a gente tem um ganho a mais, e realmente isso aconteceu. A gente confirmou.
teoricamente, você tira um aditivo que é a monenzina no momento que biologicamente o animal já vai deprimir o consumo, né? Perfeito. E aí você tira um produto que já está, né, deprimindo o consumo para colocar a VM aí, segurar ainda a produção de ácido lático aí para não dar nenhum problema metabólico. Exato, exato. Uma coisa que eu vi que está começando a me, vamos dizer assim, como aditivo me perturbar aqui na cabeça, é que ela sempre está dando um aumento de carcaça. Nos trabalhos, tanto nos seus trabalhos aí, eu vi um aumento de carcaça, não me falha a memória, os trabalhos do Flávio, Sim. também ela dá um aumento de carcaça. Isso é uma coisa que, assim, eu não sei o porquê isso acontece, como que um aditivo a nível ruminal ou intestinal pode mudar o acabamento de carcaça do animal, né? Então, assim, é uma coisa que está começando, acho que precisa ser mais avaliado. Por que ela muda essa composição de carcaça aí, né? Eu não sei se você sabe a resposta, mas... Eu tenho assim, a gente tem alguns palpites, né, Rodrigo? Porque a gente teve isso aí nos trabalhos, né? Mais de um, né, na verdade. Só agora a gente começou a bater o Nelore no Brasil acima da maturidade, ou na maturidade, né? Porque até então, de acordo com o último levantamento que a gente fez que está para sair, o peso de abate do macho inteiro hoje, que é a categoria mais confinada no país, hoje é 556. Ou seja, só agora que a gente está batendo o Nelore na maturidade, né? Então, eu acredito muito que, né, esses trabalhos também que a gente fez, a gente abateu os animais, né, sempre tenta abater, fazer um experimento para refletir o que acontece, né, no confinamento comercial. Os animais foram abatidos um pouco mais leve que isso, nos outros experimentos, o do Flávio também, né, ainda numa fase que o animal precisa de proteína verdadeira, né, precisa de aminoácido, o requerimento por aminoácido ainda é mais alto, né. Uhum. Acredito muito que esses aditivos, e a monenzina também faz isso, né? Só que a virginamicina mais, né, vamos dizer assim, mais agressiva, né, nesse sentido, acaba jogando aí, diminuindo proteólise no rumen, né? Acaba aumentando o fluxo de proteína metabolizável, de PNDR para o intestino, numa fase que o animal ainda precisa depositar músculo, né? Então acaba, vamos dizer assim, contribuindo com deposição de carcaça na parte de proteína e, obviamente, que na melhor energética aí, numa fase de deposição de gordura, por otimizar a produção de ácido graxo dentro do rumen, ou por aumentar só o total de ácido graxo, que esse é um dos efeitos também da virginamicina, né? Porque ela não inibe o consumo, ela aumenta o total de ácido graxo, isso acaba afetando também o metabolismo energético em termos de deposição de gordura. Então, eu acho que é um aliado dessas duas coisas, mas eu acho que se a gente repetisse os experimentos, abatendo os animais mais pesados, né, ou trabalhando com macho castrado ou novilha, talvez o efeito na carcaça fosse menor, ou talvez fosse mais isso é o que a gente pensa agora, né? Tipo, a gente divagando agora, né? É interessante. Isso aí é bem interessante, na verdade. A VM é um negócio que tem que ser estudado, principalmente nesse jeito que você falou, nesse tipo de animal agora com vamos dizer assim, com a maturidade maior, né? Maturidade maior. Mais maduro, né? Um animal antes... Eu lembro quando era gerente de confinamento, a minha meta era 18,5. Se o animal era compra, eu não passava 18,5 porque na minha conta não fazia sentido eu levar ele a mais. Se o animal era crioulo, eu levava ele até 21 arroba. Porque para mim ele tinha carcaça, ele tinha genética para chegar e me dar uma eficiência alimentar bacana. Isso aí, eu tô falando de 2007, tá? 2008, 2009. Então ele tinha genética, a gente tinha inseminação artificial, né? As vacas tinham inseminação com ango já naquela época, na fazenda que eu era gerente. Então a gente levava esses animais crioulo até 21 arroba. E porque meu chefe também gostava de ver o animal explodindo de gordo. Então era mais uma preferência do chefe do que, vamos dizer assim, o que a ciência falava naquele momento, né? Hoje, com, né, melhoramento genético, você tem introdução de um animal taurino, né, no rebanho. Eu acho que faz todo sentido você levar esse animal a uma categoria mais pesada, aí, né, 600 quilos, 580, 620,
e por aí vai, né? 21 arroba, 22 arrobas aí. O E fator... você aproveitar, né? A carcaça desse animal, né? Exato. Que é o que os Estados Unidos faz, né? Desde sempre, né? Desde a década de 90, os trabalhos do Owens, né? Mostram que, né? Você tem que abater o animal na maturidade, no mínimo, acima dela, né? O Owens, ele, né? Muitas vezes já me perguntou, né? Falou assim, viu? Por que aqui no Brasil vocês abatem os animais abaixo da maturidade, né? O bicho não, assim, por isso que vocês não têm gordura na carne de vocês não deixam o bicho terminar, né? Então, só que uma das explicações para isso é que o nosso sistema costumava ser muito pouco eficiente, né? Então o bicho ficava muito tempo para ganhar muito peso, né? Então, porra, né? Então acabava o cara tendo que matar antes para não ter prejuízo, né? Agora, com a melhora de aplicação de tecnologia, os nossos confinamentos estão muito mais tecnológicos, a nossa pecuária está mais intensiva, né? Tá aí a idade de abate média do Brasil inteiro, que antigamente era 5 anos, hoje aí está em torno de 30 meses, aí, né? Reduziu a qualidade, nossa carne melhorou, né? Mas muito devido à aplicação de tecnologia, inclusive no confinamento. Então assim, hoje em dia o cara consegue fazer dieta mais barata, com o animal ganhando mais peso, com um monte de tecnologia lá, que permite o cara, né, enfim, chegar também, né? Lógico, tem tudo que você falou, genética, genótipo taurino, tudo isso, né? Mas também, né, tem o fator nutricional que melhorou muito, né? E é uma das questões que, na verdade, eu tinha muita pergunta, né? Por que que a monenzina na década de 70, 80 aumentava a eficiência alimentar em 7, 8% e agora a eficiência alimentar caiu para 3%. É exatamente esse tipo de coisa, né? Você tem uma dieta mais precisa, você tem um manejo mais preciso, a cereja do bolo, que é o aditivo, vai aumentar bem pouco mesmo, porque o resto está sendo evoluiu, né? A base da nutrição evoluiu. Então, assim, a diferença que ela vai dar, que caiu de 8% na década de 80, 70 e hoje é 3%, né, por cento na eficiência alimentar, é justamente porque melhorou todo o manejo, toda a nutrição, né? Se você pensar que antigamente nós formulava por proteína bruta, hoje tem proteína microbiana, PDR, PNDR, né? Se você olhar o NRC, 1980 era a base de proteína bruta. Depois que foi evoluindo. Depois que foi evoluindo. Eu lembro das minhas aulas do Flávio, ele mostrando a evolução da proteína. Perfeito. Então, assim, aí o aditivo vem complementar, aumenta, mas o aumento do aditivo é bem, se você for considerar, é pouco. Não é pouco, é muito 3%. Na verdade. É muito 3%. Né? Se você colocar uma diária de confinamento de R$10, ele reduz a isso, aumenta a eficiência em 3%, é muita coisa. Né? Então, é interessante, né, voltar o histórico do negócio. Né? E essas entrevistas da nutricionista que você faz, é bacana isso, né? Você vê a evolução, porque são 10 anos, né? O primeiro que você soltou em 2009, 2009, né? 2009 até agora, e ver a evolução, né? É bacana isso, cara. É bacana de você ver que não é só um aditivo que mudou. O Monenzina está no mercado há 42 anos. Exato. É o sistema que mudou, né, Rodrigo? E aí o nutricionista hoje, né, o cara pode ele ir num dia numa fazenda que é super intensiva, é do jeito que a gente falou, né? O aditivo é só a cerejinha do bolo, tá? Não tem muito mais que o aditivo fazer, né? O negócio tá tão redondo, tá tão ajeitado ali, que o aditivo vai fazer só né, vai dar só uma, vamos dizer assim, uma lapidadinha final. Aí no outro dia ele vai em outra fazenda, no manejo quebrado, tal, mistura ruim. De repente o aditivo dá um puta resultado, né? Isso no nutricionista, né? O que o cara faz? Né? Por isso que o cara tem que estar ligado, né? Pode ser que determinado aditivo, esse que ele dá um puta resultado, compense você investir no aditivo mais caro, talvez, né? Que dê uma maior resposta. Talvez no outro confinamento mais tecnológico, lá o aditivo mais caro não caiba, porque o tantinho que ele vai dar a mais não paga às vezes, né? Então, né, o nutricionista tem que estar, né, ligado nessas coisas também, né? Ou a evolução do próprio cliente dele, né? O cliente dele, há 5 anos atrás, compensava ele colocar um aditivo X. Hoje não compensa mais porque ele fez o arroz com feijão, o serviço de casa bem feito, né? E hoje, na verdade, tem fazenda que a gente nem... Eu mesmo falo assim, não usa nada, não. Que você vai só atrapalhar você. Porque o cara não tinha nada redondo, é o cara pesando no pó de margarina, é o cara que não quer investir numa suplementação mineral, ele quer dar sal branco para vaca, ele quer dar sal branco com aditivo. Aí eu falei,
desculpa, mas Sal branco ali. não vai adiantar você dar o sal branco com aditivo. Vai afetar o consumo do seu sal. Boa. Então, assim, Ele não quer colocar ureia junto, né? Ureia, sal branco e aditivo. a gente está na academia, eu era muito claro quando eu estava dando alguma recomendação pro cara, porque isso não vai funcionar para você, desculpa. E eu, às vezes, dava até o tiro no pé, sabe? Meu próprio negócio, eu dava o tiro no pé, mas eu era muito sincero no que eu estava dando, na recomendação que eu estava dando, né? E tem outros casos que eu dava recomendação que o cara falava assim, nossa, mas o ganho de peso passou, historicamente, está ganhando 200 gramas a mais. Eu não podia nem falar. Quando eu olhava na literatura, eu falei assim, cara, esse negócio dá só 80, como é que o cara tá falando que dá 200? E o cara mediu, sabe? Quando o cara mediu e falou assim, mas a eficiência trouxe uma eficiência tão grande naquele momento do planejamento dele, né? Da condição animal dele, que pode ter que deu 200 gramas, mas base cientificamente eu não falava nada, né? Então, eu falava, que bom que ajudou você, né? Então, exato. E aí entra no negócio do nicho do aditivo, né? Então, Exato. cada um tem o seu nicho e cada um tem sua... tem um consultor aí famoso no Brasil que usa vários tipos de aditivo, dependendo do que o cara quer, né? Não tem problema nenhum com isso, né? Tem cara que olha o custo. Tem cara que olha o ganho. Tem cara que olha ele olha como é que fala? O invoice, né? Como é que chama no Brasil? A conta, né? A nota fiscal. A nota fiscal. Ele não quer saber quanto que o boi ganhou. Ele olha a nota fiscal e fala assim, eu vou ter que pagar tudo isso por esse aditivo? Ele não quer saber se ganha 200 gramas a mais, 300, 500. Ele olha a nota fiscal. É tipo de cliente, é tipo de mercado, é nicho. E o cara que é nutricionista ou empresa, ou ele tem que estar ciente que tem esses tipos de pessoa. E cada aditivo vai funcionar de um jeito para cada um. Então, é interessante esse ponto de gestão de pessoas e como é que você vai usar, qual a estratégia nutricional que você vai usar. Né? Então, é bacana isso. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado. Acho que, papo sensacional aqui. A gente passou de 1 hora, né? Eu acho que... que a gente nem falou de vaca de leite. Né? Não, nem falamos de vaca de leite, mas no episódio anterior a esse, né, que eu gravei aqui 2 dias antes de você, eu conversei com o Alexandre Pedroso, né? Aí conversamos de vaca de leite também, né? O pessoal que está escutando agora a gente aqui é só voltar um episódio para trás que... legal. Esse episódio eu não escutei ainda. A gente falou de período de transição, né? Não especificamente de aditivos, mas o pessoal do leite também tá contemplado aí. Eu agradeço demais o seu tempo. Acho que foi sensacional esse papo. Tenho certeza que vai dar uma audiência, né, ótima. E qualquer coisa, se tiver alguma pergunta lá no Spotify, não dá para fazer pergunta, mas no YouTube dá, né? Então, se tiver alguma pergunta no YouTube lá que eu não saiba responder, eu vou encaminhar o link para você lá, Rodrigo, responde essa aí que agora apertou. Bom demais, cara. Não, eu que agradeço pelo convite aí, estamos sempre aí, a gente está sempre no Instagram aí, né, direto. Eu tenho... faz seu jabá aí, meu. Qual é o Instagram? Fala aí o que você tá fazendo. Eu tenho meu Instagram lá que eu sempre posto semanalmente algum assunto sobre ruminante, né? E o meu Instagram é Ruminant Insight, que é a parte do meu grupo aqui de pesquisa aqui da universidade. Eu também tenho um site, né, que é o ruminantinsight.com. Você pode entrar lá, ver as pesquisas que a gente está trabalhando, ver o time que a gente está trabalhando. Então, dá um like lá, se gostar do assunto. Né, a gente está sempre aí compartilhando algumas coisas. Muitas coisas eu publico em inglês por causa dos meus alunos aqui, né? Então, eu tento fazer os dois, né? Português e inglês, mas dá muito trabalho, né? Essa vida de blogueiro dá muito trabalho. Dá trabalho, cara. Se fosse a pandemia, talvez não tivesse nessa. Mas, verdade. Então, dá um like lá, vê se vocês gostam das publicações lá. A gente está bem sintonizado com o Danilo aí na parte de publicação, é bem bacana. Hein? Beleza. Obrigado pelo convite, amigão. Tá jóia, meu amigo. Boa sorte aí na nova jornada aí. E Obrigado. Tudo de bom para você. E com certeza a gente se fala. Abração. Abraço.